Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens. Podem permanecer sentados, aqueles que têm o seu lugar. Quero saudar uma vez mais o Padre Erivan, que concelebra esta Eucaristia. Seja muito bem-vindo, Padre Erivan, os nossos leitores, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Saúdo a você, com muito carinho, a você que vem visitar a casa de Nossa Senhora, devoto da Mãe Aparecida, que está em peregrinação neste momento, vivendo essa experiência tão bonita de encontro com Deus, de encontro com Nossa Senhora. Sejam muito bem-vindos. E quero acolher uma vez mais a você que reza conosco através da Rede Aparecida de Comunicação. Você que aí, onde quer que esteja agora, em casa, talvez voltando do trabalho, terminando um dia de atividades, você que se une à igreja inteira, todos os fiéis que celebram, que rezam, que agradecem ao Senhor o dia que termina e renovam suas forças pela oração, pela escuta da palavra. Nós celebramos aqui no Brasil, neste dia, a memória de São José de Anchieta. São José de Anchieta, um grande missionário das primeiras horas aqui no Brasil, que veio para gastar a sua vida, para se entregar à evangelização. E São José de Anchieta, como nós sabemos, foi aquele que esteve lá na origem das primeiras comunidades cristãs aqui do Brasil, promovendo o Evangelho, acolhendo os povos originários, os povos indígenas, anunciando-lhes a boa nova, levando aos corações a esperança e a paz. Com certeza, as sementes que São José de Anchieta lançou nesta terra, lançou nos corações, hoje produz os seus frutos em nossas vidas, na vida de todos nós que hoje vivemos a nossa fé no nosso tempo. Então lembramos deste exemplo de amor ao Evangelho. As leituras que escutamos nos falam a respeito da confiança, dos frutos que produz a confiança na vida de cada um de nós, na vida das pessoas, daqueles que se apresentam diante do Senhor, sem negar as dificuldades, sem negar os problemas, a realidade, mas se colocam com confiança, entregam-se totalmente a Deus. A história que vimos na primeira leitura, tirada lá do livro dos Reis, no Antigo Testamento, nos recorda justamente o profeta Elias, que num dado momento se depara com uma situação de carestia, falta água, onde ele estava seca a torrente. Alguns momentos da vida são marcados, por aridez. E este era um momento de aridez na vida do profeta Elias. Os que são escolhidos, os que são chamados por Deus, os que têm fé, não estão privados destes momentos de aridez. Eles também vivem os seus momentos de dor, de angústia. O profeta Elias não se deixou levar por aquela angústia, mas obedecia a Deus, que dizia para ele se colocar a caminho, se colocar em movimento. Elias poderia permanecer onde estava, na espera de que a chuva viesse e o rio começasse novamente a correr. Mas Deus lhe disse: ponha-se na estrada, coloque-se a caminho, vá até onde eu te mostrar. E ao chegar em Sarepta, Elias encontra uma outra pessoa que passava
também por uma situação bastante angustiante, de grande precariedade. Uma viúva que, naquele tempo de fome, tinha lá o seu filho para cuidar e não tinha muita expectativa em relação ao futuro. E foi justamente para aquela que parecia não ter nada para oferecer que Elias dirige a palavra e pede-lhe água, pede-lhe comida. E a mulher, então, confia na palavra do profeta, que lhe diz que não faltará o trigo, que não faltará o azeite. E assim acontece, porque ela se coloca ali generosamente, dispõe-se a servir, oferece o pouco que tem, e quando isto acontece, o milagre também aparece. Quando repartimos daquilo que é pelo mundo considerado pouco, daquilo que é considerado pelo mundo escasso, o milagre acontece. E foi o que aconteceu na história do profeta Elias e daquela mulher. Esta cena da primeira leitura, nós podemos encontrá-la retratada nos mosaicos lá do santuário, da Basílica Nova, na fachada sul. Temos esta passagem do encontro do profeta Elias com a viúva de Sarepta. E o Evangelho de hoje nos traz uma reflexão muito bonita a respeito da nossa vocação. Na medida em que nós testemunhamos a nossa fé, na medida em que nós confiamos plenamente do Senhor, como fez aquela mulher na primeira leitura, como fizeram a viúva e o profeta Elias na leitura que ouvimos, quando assim fazemos, nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, nós nos tornamos aqueles que comunicam os valores do reino, que comunicam os valores do Evangelho, que anunciam a esperança e a paz ao mundo. O sal, como nós sabemos, é um elemento muito importante que Jesus usa para justamente falar do quão nós podemos transformar, dar sentido para o mundo com a nossa vida. Então, ser sal da terra significa conservar esses valores que recebemos do Senhor no Evangelho, significa dar sabor, significa dar sentido para a vida, na maneira como nós vivemos, revelar o sentido da vida. E ser luz do mundo significa justamente levar a esperança aos corações das pessoas. A luz, como nós sabemos, não existe para si mesma. Ela existe para revelar o que está no escuro, para revelar aquilo que está nas sombras. Então nós, como luz do mundo, como o Senhor nos ensina a viver, devemos também levar esta esperança às pessoas, fazê-las reconhecer em si mesmas, em suas vidas, mesmo que muitas vezes tão sofridas, reconhecer a presença de Deus. É a luz que revela a ação, o amor, a presença de Deus em nossas vidas. Meus irmãos e irmãs, nós devemos procurar crescer cada vez mais nessa nossa missão. Foi assim que São José de Anchieta viveu o caminho da santidade, e é assim que nós também podemos vivê-lo, sendo cada vez mais sal da terra, sendo cada vez mais luz do mundo, sendo cada vez mais um testemunho vivo
do amor de Deus, da força e da esperança de Deus neste nosso mundo. Que nos ensine a assim viver, nossa mãe querida, a Senhora Aparecida, que ela nos ajude a perseverar no caminho de seu Filho Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.